Bom dia a todos. Uma vez mais, muito obrigado por estarem conosco. Uma vez que vamos continuar com o Evangelho, nesta última sessão da Conferência Build, a segunda conferência. Acredito que vocês têm sido encorajados e iluminados nas anteriores 3 sessões e estamos cientes do tempo em que estamos a viver. Por isso é para nós importante escutarmos a palavra de Deus neste momento. Nesta sessão eu falarei sobre o Evangelho da Nova Aliança, a Nova Aliança. E deixem-me dizer que darei continuidade ao assunto sobre a Nova Aliança na próxima conferência Build, que vai ser em março de 2022. Portanto, eu gostaria de pôr um fundamento deste assunto porque é muito vasto. Mas, ao colocarmos este fundamento, é importante que entendamos a Nova Aliança, o Evangelho da Nova Aliança. Por isso, vou começar por dizer que a Bíblia, como todos sabemos, contém 2 testamentos ou 2 alianças. Deus estabeleceu 2 alianças com o povo de Israel, somente com o povo de Israel. E é por isso que chamamos de Antigo Testamento, Antiga Aliança, que era somente para com a nação de Israel e não para com o resto do mundo. O Antigo Testamento é somente. Eu preciso de repetir isto porque os pastores ficam a cavar tanto o Antigo Testamento que pregam o Evangelho a cada domingo, mas precisamos de compreender que esta primeira aliança foi estabelecida por Deus com o povo de Israel somente. E a segunda aliança que Deus estabeleceu foi com os gentios. Todos os gentios creem em Jesus Cristo como seu Salvador e seu Senhor. E esta nova aliança foi estabelecida por Deus a eles. Mas a porta ainda está aberta na nova aliança para os judeus, que também devem crer em Jesus Cristo como Messias, como aquele que viria para os salvar, para salvar a humanidade. Então, o que podemos dizer? Nós dizemos que o povo do Antigo Testamento, Israel, tinha os 10 mandamentos e todas as leis levíticas, como a palavra de Deus. Quando falamos da palavra de Deus, ligada à antiga aliança, ao Antigo Testamento, certamente os 10 mandamentos e toda a lei levítica que Moisés trouxe para o povo de Israel de Deus.
Portanto, a palavra de Deus para o povo do Antigo Testamento são os 10 mandamentos. Eu vou tentar ser mais pausado para que não fiques com nenhuma dúvida, mas percebas tudo, as coisas que Deus fez, que precisam ser claras nos nossos corações. No livro de Josué, capítulo 1, versículo 8, quando Deus fala a Israel, falando a eles, como que se referindo ao livro da lei. Veja, Josué capítulo 1, versículo 8. Refere-se ao livro da lei. Portanto, não se refere ao Novo Testamento, claro, mas refere-se ao livro da lei. Em outras palavras, aos 10 mandamentos divinos e toda a lei levítica que foram dadas a Israel. Lembra-te, vamos lá recordar desta palavra e pensar nela. O livro da lei. Amém? O livro da lei. É assim que Deus o chama. E falou a Josué e ao povo de Israel. Mas a nova aliança, o povo da nova aliança, ou a igreja, nós temos a nova aliança, o livro do Novo Testamento. Este é para a igreja. Quando falamos do Evangelho, nós falamos do Novo Testamento. Que testamento que Deus estabeleceu com a igreja e todos aqueles que creem em Jesus. Portanto, o Novo Testamento, ou os livros do Novo Testamento, referem-se ao Evangelho. Amém? O Evangelho não é o livro do Antigo Testamento. Quando o apóstolo Paulo fala do Evangelho, ele fala da revelação que recebeu do próprio Jesus Cristo para o povo da nova aliança, aqueles que estavam debaixo da nova aliança. E se olhares para Filipenses capítulo 1, no versículo 5 diz, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. No versículo 7 diz, como tenho por justo sentir isto de vós todos, porque vos retenho em meu coração, pois todos vós fostes participantes da minha graça, tanto nas minhas prisões como na minha defesa e confirmação do Evangelho. Amém? Portanto, Paulo fala do Evangelho, o Novo Testamento, que os apóstolos escreveram e que Jesus pronunciou quando estava na terra antes de ser crucificado. Portanto, precisamos de ficar bem claros. Vamos para o livro de Gálatas. Diz que eu recebi a revelação. Em poucos versículos, ele fala também sobre um outro evangelho, que não se refere ao evangelho que recebeu como revelação para o povo da nova aliança, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Isso significa agora. Desde o início da igreja até quando Jesus vier buscar a sua igreja para si, o Evangelho, a revelação do Evangelho, é para a dispensação da igreja. Portanto, temos o livro da lei, que é o Antigo Testamento, que é a palavra de Deus, e temos o Evangelho no Novo Testamento para o povo da nova aliança. Está claro isso?
No livro aos Tessalonicenses, Paulo fala do Evangelho. Ele sabia do livro da lei. Ele foi criado aos pés de Gamaliel, foi educado. Gamaliel era um grande mestre sobre o Antigo Testamento, sobre a Antiga Aliança. Ele foi instruído e conhecia o Antigo Testamento. Mas não é sobre isso que ele fala à igreja. Ele fala do Evangelho. É disso que ele fala, o Evangelho. E ele chama isso de a revelação de Jesus Cristo. Amém? Portanto, nós temos esse pequeno pedaço das Escrituras. Já seguimos o livro da lei, que é para Israel. E temos o Evangelho de Jesus Cristo para o povo do Novo Testamento, que é a igreja. Então vamos continuar. Tendo estes dois testamentos, estes dois testamentos contêm aliança. A aliança que Deus fez com Israel e com a igreja, ou aqueles que creem em Jesus. Portanto, o primeiro com Israel, o segundo com os gentios. Vamos então falar dos sacrifícios, porque as duas alianças foram estabelecidas por sacrifício, onde foi vertido sangue por causa do pecado. Verteu-se sangue nas duas alianças. Quando olhamos para Êxodo capítulo 24, versículo 8, Moisés, quando fala do sangue de animais, o que ele diz? Animais que foram sacrificados. Ele disse: eis aqui o sangue da aliança que o Senhor tem feito convosco, Israel, sobre todas estas palavras. E isto é a conformidade com os 10 mandamentos. O sangue foi vertido para selar o Antigo Testamento, a Antiga Aliança. Tinha que se verter sangue. Precisamos entender isso claramente. E em Lucas capítulo 22, versículo 20, agora Jesus fala do seu sangue e diz: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue, que é derramado por vós. É o que ele disse quando tomou a ceia com os discípulos. Ele comeu o pão e também o vinho. Ele disse: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue, que é derramado por vós. E Paulo, na primeira aos Coríntios, fala da mesma coisa. Ele repete as mesmas palavras para a igreja. 1 aos Coríntios, capítulo 11, versículo 25, para todos aqueles que creem em Jesus, judeus e gentios. Portanto, nós podemos dizer que o sangue de Jesus que foi vertido na cruz é o selo do Novo Testamento, tanto como o sangue de animais foi partilhado para a Antiga Aliança. Há 2 testamentos, 2 concertos, 2 sangues de animais e do próprio Jesus, que é do Novo Testamento. A razão é que está escrito na Bíblia que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Portanto, deve-se verter sangue. Sangue no Antigo Testamento e também na Nova Aliança. Isso tem que ser compreendido.
Então, o Antigo Testamento é para Israel, que era com sangue de animais. E também temos na nova aliança, que é a igreja, o derramamento do sangue de Jesus Cristo, o Filho de Deus, uma vez por todas. Precisamos de entender esta aliança se queremos compreender o Evangelho do Novo Testamento. Estes dois testamentos devem ser bem claros antes de darmos continuidade. Temos que compreender o Evangelho da Nova Aliança. Vamos abrir as nossas Bíblias em Hebreus capítulo 10. Muito interessante. Estamos a falar de dois testamentos. Hebreus capítulo 10, versículo 5 diz: por isso, falando de Jesus, entrando no mundo, Jesus disse: sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. Holocaustos e oblações pelo pecado não te agradaram. Então disse eu: eis aqui venho. No princípio do livro está escrito de mim para fazer, ó Deus, a tua vontade. Anteriormente dissemos: holocaustos e oblações pelo pecado não te agradaram, que eram oferecidos em conformidade com a lei. Eu vim fazer a tua vontade, ó Deus. Tira o primeiro para estabelecer o segundo. Amém? Ele remove o primeiro para estabelecer o segundo. Vamos ver de novo o versículo 5. Corpo me preparaste para fazer a tua vontade. Jesus recebeu um corpo com o propósito de cumprir com a vontade do Pai. Pelo derramamento do seu sangue. Recorda-te que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Esta é a razão porque Deus deu a Jesus um corpo como te deu a ti e a mim, a fim de que ele derramasse o seu sangue para que a vontade de Deus fosse cumprida. Essa é a razão. Ele era o Filho de Deus e também o Filho do homem. Tinha um corpo como tu e eu temos. Portanto, para que a vontade do Pai fosse satisfeita. Quando Jesus derramou seu sangue, o sangue da nova aliança, para a remissão dos pecados de todo o homem. Esta é a nova aliança. E Jesus entendeu a razão por que veio à Terra e teve um corpo. Ele sabia que o propósito do seu ministério, ele compreendeu que ele tinha que derramar o seu sangue. Portanto, não havia outra forma para salvar o gênero humano dos seus pecados. Não havia outra maneira, nenhuma maneira, só partilhando o seu sangue. Mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção.
Porque se o sangue dos touros e bodes e a cinza de uma novilha esparzida sobre os imundos os santifica quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas para servirdes ao Deus vivo. Por isso é mediador de um novo testamento. Por causa do sangue que ele verteu, Jesus é o mediador de um novo testamento através da morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento. Os chamados recebam a promessa da herança eterna. Portanto, Jesus tornou-se mediador do novo testamento porque ele verteu o seu próprio sangue, não de animais, de bodes, mas o seu próprio sangue, e ele tornou-se mediador do Novo Testamento. Hebreus capítulo 10 agora. Nós estávamos a ver Hebreus capítulo 9, agora vamos ao capítulo 10, versículo 9. Então disse: Eis aqui, venho para fazer a tua vontade, ó Deus. Percebemos isso. E depois diz: tira o primeiro para estabelecer o segundo. Amém? Pelo derramamento de seu sangue para a redenção de toda a humanidade. Então, ele aboliu a antiga aliança e estabeleceu a nova aliança. Por isso é que diz, ele retira o primeiro para estabelecer o segundo. Por isso, remove o primeiro de animais, estabelecido com sangue de animais, e agora traz o novo, a segunda aliança, e tudo foi substituído pela nova aliança para todos aqueles que creem nele. Então, onde é que está o antigo? Ele removeu e estabeleceu o Novo Testamento. Às vezes é difícil para os pastores aceitarem que nós, igreja, estamos a viver uma nova aliança somente e não estamos debaixo da antiga aliança. Mas há um grande perigo disso para a igreja, porque os pastores querem viver as duas alianças. Porque está na Bíblia. Eles querem obedecer a Bíblia, então querem viver no Antigo e no Novo Testamento. Mas Jesus removeu a primeira aliança e estabeleceu a segunda aliança. Por que não podemos aceitar? A realidade da remoção da antiga aliança para estabelecer a segunda aliança ou o Novo Testamento. Nós precisamos entender que há uma diferença, uma mudança total. Nós não temos nada a ver com o Antigo Testamento. Os gentios não têm nada a ver com a antiga aliança. Nós precisamos de perceber que a antiga aliança foi estabelecida com uma nação apenas. E se ler Efésios, nós podemos ver isso. Talvez não teremos tempo para ler, mas Efésios capítulo 2, se leres, claramente verás que nós, os gentios,
Não temos nada a ver com Deus e a aliança feita com Israel. Nós éramos estranhos, não conhecíamos a Deus, o Deus de Israel. Portanto, todo o Antigo Testamento era somente para o povo de Israel. Por isso é que nós, sob a nova aliança, temos que prestar atenção ao Evangelho, o Evangelho, a revelação de Cristo, e não ter a tendência a prestar atenção às leis e princípios e técnicas da antiga aliança e a lei levítica. Paulo explica isso de formas diferentes que eu gostaria de despender um tempo convosco a explicar o que Paulo explica, para que façamos uma clara diferença entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. A antiga aliança foi substituída pela nova aliança. Vamos abrir em Gálatas capítulo 5. Se nós podemos perceber este pedaço das Escrituras, se os pastores puderem entender esta Escritura, isso será de grande valor para o seu ministério. Gálatas capítulo 4, nós lemos a partir do versículo 21. Gálatas capítulo 4. Dizei-me, vós os que quereis estar debaixo da lei, não ouvis vós a lei? Porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava, ou uma mulher que estava como escrava, e o outro da livre. Todavia, o que era da escrava nasceu segundo a carne, falando de Ismael. Mas o que era da livre, falando de Isaac. Ele nasceu pela promessa, por promessa, o que se entende por alegoria. Porque estas são as 2 alianças. Uma do Monte Sinai, que gerou filhos para a servidão, que é Agar. A escrava. Ora, esta Agar, escute, é o Monte Sinai, na Arábia, que corresponde a Jerusalém, que agora existe, isto é, a Jerusalém de agora, pois é escrava com seus filhos. Por outras palavras, os judeus estão sob escravidão por causa da lei. Estão escravizados pela lei. Mas a Jerusalém que é de cima, fala da igreja, é livre, a qual é mãe de todos nós. Porque está escrito: alegra-te, estéril, que não dás à luz. Nós sabemos que Sara não podia gerar filhos, mas aqui diz: alegra-te, esforça-te e clama,
tu que não estás de parto, porque estás os filhos da solitária são mais do que os da que tem marido. Mas nós, irmãos, somos filhos da promessa. Somos filhos da promessa como Isaac. Mas como então aquele que era gerado segundo a carne perseguia o que era segundo o Espírito, assim é também agora. Versículo 30. Mas que diz a Escritura? Lança fora sublinha, lança fora a escrava. Quem é a escrava? Refere-se a quem? A primeira aliança. Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava herdará com o filho da livre. Portanto, irmãos, nós não somos filhos da escrava, mas da mulher livre. Havia dois filhos nasceram, Ismael e Isaac, os dois filhos de Abraão. Um de Agar, a mulher escrava, como já lemos. Ela era a serva de Sara. E o outro filho, Isaac, nasceu da mulher livre, Sara. Isaac nasceu de Sara. A Bíblia diz que Ismael nasceu, lemos, de acordo com a carne, da mulher presa ou escrava, não de conformidade com a promessa, mas segundo a carne. Mas Isaac nasceu de acordo com a promessa. Ora, ao continuamos nesta passagem, nós vemos Paulo dizendo que estas coisas são uma simbologia. E ele diz que estas são as duas alianças, ou são os dois concertos. Uma do Monte Sinai, que dá origem à escrava, que é Agar. Agar representa o Monte Sinai, que deu a luz aos escravos. Porque o Monte Sinai é de onde vieram os mandamentos da lei, através de Moisés. Essa mulher, Agar, que, portanto, representa o Monte Sinai, deu à luz à escravidão. Porque a lei é escravidão. Quando Moisés desceu do monte com os 10 mandamentos, a lei, no Monte Sinai, então o povo de Israel ficou sob escravidão, debaixo do jugo da lei. Nós precisamos de captar esta revelação para podermos perceber a nova aliança. Por isso é que a Bíblia diz que esta mulher corresponde a Jerusalém de agora, que é Israel. Está ainda debaixo do jugo. Isto tudo é um simbolismo. Estes são os dois concertos. O primeiro dado aos judeus, do Monte Sinai, que dá à luz à escravatura, à escravidão.
Esse foi o momento em que o povo de Israel tornou-se escravos da lei, pela lei. Esta é a primeira aliança, que é Agar. Esta primeira mulher simboliza o primeiro concerto que trouxe o povo de Deus à escravidão da lei. É por isso que a Bíblia diz que Ismael nasceu de conformidade com a carne. Por que diz isso a Bíblia? O primeiro filho nasceu de acordo com a carne, mas o segundo nasceu de acordo com a promessa. Vamos continuar. E o que diz? O que vimos? Que Jerusalém, Israel de hoje, está debaixo da escravidão. Eles estão debaixo da antiga aliança. Os filhos estão sob escravidão, porque ainda estão debaixo da lei. Mas a outra mulher, Sara, ela corresponde a não esta Jerusalém que conhecemos deste mundo, não Israel, mas a igreja. Ela corresponde à igreja que é livre da lei. Isso é que precisamos de perceber aqui. Às vezes nós cremos que Abraão estava na carne e foi ter com Agar e nasceu aí Ismael. Não era para esse propósito. E Paulo leva isso para mostrar a diferença entre o Antigo e o Novo Concerto. E o povo do Antigo Testamento, a Antiga Aliança, está debaixo da lei, debaixo da escravidão. Mas o povo da Nova Aliança, representada por Sara, a igreja, que não está sob escravidão, debaixo da lei, é livre. Livre da lei. Isto está claro. Não sei se percebes isto, mas isto está muito claro. A Jerusalém que é de cima é livre, a qual é mãe de todos nós. Por quê? Ela é a mãe de quem? De Isaac, o filho da promessa. A promessa que foi feita a Abraão, que ele seria o pai de muitas nações. Agora vem comigo para Gálatas capítulo 3, versículo 29. A Bíblia diz: e se sois de Cristo, sois descendência de Abraão. E a Bíblia fala de Abraão como o pai de todos aqueles que creem em Cristo. Gálatas capítulo 3, versículo 29, vamos ler. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Nós somos herdeiros de acordo com a promessa que foi dada a Abraão. Então, Abraão tornou-se no pai de todo aquele que, mesmo sendo incircunciso, mas crê em Jesus Cristo como seu Salvador. Abraão tornou-se o nosso pai pela fé. E aqui diz, capítulo 4, que nós lemos há bocado, que Sara é a mãe de todos nós. Portanto, ela é a mãe
de todos aqueles que nasceram de novo, e no mesmo sentido que Abraão tornou-se o nosso pai na fé. Tudo isto fala da nova aliança. É por isso que dissemos no início que quando Jesus verteu o seu sangue, ele parou a antiga aliança e iniciou a nova. A antiga aliança representada aqui pelo povo de Israel que está debaixo do jugo por causa da lei, mas nós, a Igreja de Jesus Cristo, somos livres da lei e nós somos os herdeiros de Cristo. Esta é a nova aliança. E podemos ver isso no versículo 30 de Gálatas 4. Mas que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava herdará com o filho da livre. Ela deu à luz à escravidão, nós já lemos isso. Por isso é que o apóstolo Paulo diz, ele pega um versículo do Antigo Testamento e diz, lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava herdará com o filho da livre. Não podemos misturar. Sim. Não podes viver a antiga aliança e a nova aliança ao mesmo tempo. Porque está claro aqui, lança fora a escrava e o seu filho. Vamos andar na nova aliança, livres da lei. E vamos desfrutar a nossa liberdade. O filho da livre não herdará com a da escrava. Versículo 31 fecha, de maneira que, irmãos, somos filhos não da escrava, mas da livre. Nós não somos filhos da escrava, mas somos filhos da livre. E é isto que faz a diferença entre a antiga aliança e a nova aliança. É apenas quando tu começas a entender a nova aliança que tu vais começar a compreender o Evangelho da nova aliança. O Espírito do Evangelho da nova aliança, a revelação da nova aliança. Tu precisas de perceber que foi colocada uma linha divisória entre o antigo e o novo quando Jesus morreu naquela cruz. Por isso é que não podemos ser herdeiros com a escrava, com os filhos da escrava. Portanto, a antiga aliança é baseada na carne. Deus estabeleceu na antiga aliança sobre a circuncisão da carne, sim ou não? Sim, a circuncisão da carne. Mas a nova aliança é uma aliança de acordo com a promessa que Deus fez a Abraão. Ele mudou do antigo para o novo. Mesmo estando na mesma Bíblia, os dois são testamentos diferentes. E nós não podemos viver de acordo com os dois. Mas, de qualquer das formas, nós, os gentios, não temos nada a ver com a antiga aliança. Nada. Absolutamente nada. Se o Antigo Testamento não existisse, seria simplesmente isso. Jesus veio para morrer na cruz, vimos isso, que nós, os gentios, não o povo de Israel,
tu e eu, gentios, mesmo assim seríamos salvos. 1 de Pedro, capítulo 2. Agora o apóstolo Pedro vai descrever a diferença entre o antigo e o novo. Como um substitui o outro. A segunda aliança, que é a nova aliança, não é para seguir a primeira. Não é a continuação da primeira aliança. A segunda aliança é independente e não tem nada a ver com a antiga aliança. 1 de Pedro, capítulo 2, lemos a partir do versículo 2. Ou melhor, versículo 4. E chegando-vos para ele, pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Está a falar de quem? De Jesus. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Por isso também na Escritura se contém. É muito importante esta parte. Eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. E assim, para nós, ou para vós, os que credes, é preciosa. Mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa se tornou na principal da esquina e uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra. Estamos a falar de Israel, sendo desobedientes para o que também foram destinados. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. A primeira coisa que o apóstolo Pedro faz-nos aqui entender é que nós temos que oferecer sacrifícios espirituais, não de animais, porque debaixo da nova aliança apenas sacrifícios espirituais são aceitos diante de Deus e nada mais. Lembra o que lemos em Hebreus? Sobre sacrifícios e ofertas? Tu não quiseste. E aqui o apóstolo Pedro menciona isso novamente. Fomos chamados para oferecer sacrifícios espirituais, nós mesmos, ao Senhor. E se nós virmos aqui, Deus diz: eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa. O que significa ou o que representa Sião? Certamente que sabes. Sião representa o templo. O templo onde os sacrifícios eram oferecidos na antiga aliança.
O Monte Sião é a cidade de Davi. Aqui, ali no templo, Deus se manifestava no meio dos querubins. A glória de Deus se manifestava ali na arca do concerto entre os dois querubins. E a arca do concerto continha os 10 mandamentos. Essa era a aliança que Deus fez com Israel. E é ali onde se manifestava a glória de Deus. Mas hoje, o que é que Pedro diz? Eu ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa. Portanto, há alguma coisa que Deus quer que nós prestemos atenção. Ele substitui o templo que representava, ou que era representado, que representava os sacrifícios, a lei, e estabelece Cristo como a pedra principal da esquina. E isso é importante nós pegarmos. Sabes, em Romanos, capítulo 9, para nós termos uma percepção clara, versículo 30. Que diremos, pois? Que os gentios que não buscavam a justiça alcançaram a justiça? Sim, mas a justiça que é pela fé. Mas Israel, que buscava a lei da justiça, não chegou à lei da justiça. É o que eles estavam à busca. Através da obra da lei. E eles queriam receber a justiça pela lei. Mas eles tropeçaram diante desta pedra da esquina. Como está escrito: eis que eu ponho em Sião uma pedra principal da esquina, e todo aquele que nele crer não será confundido. Uma vez que eles não buscaram pela fé, mas pelas obras da lei, tropeçaram na pedra de tropeço e não alcançaram o que buscavam, que é a justiça. Não há justiça pelas obras da lei. E os judeus rejeitaram a Cristo porque eles queriam buscar a justiça pela lei. Eles preferiram permanecer com a lei do que crer em Jesus. É o que Romanos está a dizer aqui. Os gentios adquiriram, alcançaram a justiça pela fé no Senhor Jesus Cristo, reconheceram a Cristo como Salvador. Mas os judeus rejeitaram. Por isso é que Cristo tornou-se para eles a pedra de tropeço. Romanos capítulo 11, versículo 7. Pois que o que Israel buscava não o alcançou, mas os eleitos o alcançaram e os outros foram endurecidos. Como está escrito: Deus lhes deu o espírito de profundo sono,
olhos para não verem e ouvidos para não ouvirem até o dia de hoje. E Davi diz: torne-se-lhes a sua mesa em laço e armadilha e em tropeço por sua retribuição. Escureçam-se-lhes os olhos para não verem e encurvem-se-lhes continuamente as costas. Eles não alcançaram a justiça. Versículo 8 diz que eles rejeitaram o Messias. Eles insistiram em alcançar a justiça pelas obras da lei. E aí está de novo a diferença entre a antiga e a nova alianças. E se voltares para 1 de Pedro capítulo 2, Primeira de Pedro, capítulo 2, versículo 7. Assim, para vós, os que credes, é preciosa. Mas está a falar de Cristo. Ele é precioso. Jesus tornou-se precioso para nós, os que cremos. Ele se tornou nosso Salvador, o nosso Senhor. Mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal da esquina. Versículo 8. E uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes. Por isso é que este versículo descreve como Jesus cegou os homens deles para não verem, para que nós, os gentios, pudéssemos ver e aceitar a Cristo como nosso Salvador e Senhor. Portanto, os judeus preferiram permanecer debaixo da lei, rejeitando a Cristo, a pedra principal da esquina, que veio para substituir a antiga aliança, e eles não perceberam isso. É disso que Pedro está aqui a falar. Jesus veio para estabelecer uma nova aliança e para trazer os judeus, mas eles rejeitaram-no e permaneceram na lei. E Cristo se torna a pedra de tropeço para eles, que veio para substituir o antigo concerto e estabelecer o novo concerto. Portanto, a nova aliança está em pé e o antigo foi removido. Está claro isso para nós? A porta está aberta para todos perceberem a revelação do Evangelho. Do contrário, é uma mistura. Misturas a antiga e a nova aliança. E vimos isso em Gálatas. Que nós não podemos receber a nossa herança da mulher escrava. Lança fora a escrava e o seu filho. Isso tem que ser estabelecido. A nova aliança está firme e a antiga foi removida. Não comprometa. Mas, infelizmente, é um grande problema isso na igreja hoje. Porque pastores usam leis da antiga aliança para conduzir o povo e ainda os castigam como está escrito. Como se estivesse escrito, como está escrito na antiga aliança, no Antigo Testamento. Pastores usam as suas leis para tentarem guiar os crentes.
Mas ao mesmo tempo, o que fazem? Se não obedecem, eles punem o povo de Deus, como está escrito lá na lei. É a condenação, a castigo, há consequências da desobediência à lei. Mas isso devia estar atrás. Isso não devia ser falado no nosso serviço ao Senhor. Não há misturas. Não podes misturar. Eu não sei como enfatizar mais isso. Ou estás na antiga ou estás na nova aliança, não podes estar com as duas. Está claro isso, ó Gálatas? E está claro no livro de Pedro, na carta de Pedro. Seja o que foi estabelecido na antiga aliança, foi substituído por Cristo. Isso é tudo que eu sei. Nós somos tudo nele. Temos tudo nele. Tudo na nova aliança, para que sejamos capazes de servir ao Senhor e andar em justiça diante dele. O que o povo de Israel na antiga aliança não podia fazer. Não é sequer uma escolha fazermos. Isso está claro. Foge do antigo. Abraça completamente o novo. Reconhece o que Jesus realizou por ti. E faz a diferença entre as duas alianças em Cristo Jesus. Isso está claramente escrito em Hebreus capítulos 9 e 10. Vamos andar nesse caminho e deixemos aqueles que trazem coisas da antiga aliança. Vamos deixar isso para trás. Há algo muito maior adiante de nós. Não podemos pôr um preço para a nossa liberdade. Compara a liberdade com a escravidão. O homem que está livre e o que está na cadeia, compara os dois. Imagina o antigo e o novo assim também. O antigo está preso e no novo estás livre. O antigo te pressiona, mas o novo nada te pressiona. Tu és uma pessoa livre. E é incrível. Eu sempre digo isso porque as pessoas e pastores têm dificuldade de aceitar isso. Deus deu-nos liberdade e Ele sabia o que estava a fazer. Deus não tem medo de nos dar liberdade. Nós veremos, em alguma oportunidade, que a liberdade é o maior dom, um dos maiores dons que Deus deu ao seu povo na nova aliança. Vamos fugir da escravidão. Foge da pressão da lei e vamos andar em liberdade nesse relacionamento com Cristo. Não há como pôr um valor a isso. Ele é tão precioso. E imagina, toda a lei que está na antiga aliança e o povo de Deus não conseguia obedecer essa lei. Eles não conseguiam. Deixa-me ler em Romanos para mostrar-te a diferença entre o estado dos judeus no Antigo Testamento e o nosso estado, o estado do nosso coração, debaixo da nova aliança. Quero ler alguns versículos antes de fechar. Está em Romanos, capítulo 8, versículo 1. Portanto,
Agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Esta passagem fala muito bem alto sobre o estado do povo da antiga aliança. Como eles se mantinham a viver sob condenação. Por isso é que a Igreja de Jesus Cristo, nos dias de hoje, está cheia de cristãos sempre que se sentem condenados por causa da presença do Espírito da antiga aliança. A condenação lhes segue, sem saída. Mas a boa nova aqui é que não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Esta é a nova aliança. Imagina-te viver em constante condenação a cada dia da tua vida e pagando as consequências da tua desobediência. Antiga aliança. Imagina. Compara com a liberdade que tens e anda sem nenhuma condenação. Portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Eu iria gostar de compartilhar este assunto convosco, mas talvez havemos de falar disso na terceira conferência, a terceira conferência Build, mas aqui é apenas para introduzirmos. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. É possível isso? Claro que é possível. Devia ser a vida do cristão. Qualquer um que se sinta condenado é por não perceber o estabelecimento da nova aliança. É um estilo de vida totalmente diferente. Duas alianças, dois estilos de vida, dois momentos completamente diferentes, duas ordens completamente diferentes, estilos de vida completamente diferentes, e ainda assim a igreja ainda está presa, ainda se está segurando há algumas instruções mágicas. Como viver a vida cristã usando o Antigo Testamento. Como é que nós podemos andar assim? Há uma nova dimensão para os cristãos hoje. Para andarem com Deus e servirem ao Senhor, uma dimensão completamente diferente daquilo que os judeus, o povo de Israel, tinham na antiga aliança. Eles lutaram e lutaram e batalharam. Não conseguiam fugir da sua rebeldia e desobediência. Não encontravam nenhuma saída. Não tinham uma solução, e a Bíblia diz que não podiam fazer isso pela lei. A lei não podia fazer-lhes parar. Moisés desceu do monte com os 10 mandamentos, que eram claramente escritos,
E todos os profetas na antiga aliança sempre escreveram para o povo de Israel para que andassem em conformidade com o livro da lei, que andassem em conformidade com os 10 mandamentos e as leis levíticas. Constantemente sentiam-se condenados. Se olhares para o povo de Israel, eles eram como debaixo da pressão a todo o tempo, oprimidos. Mas a vida sob a nova aliança, para que não te sintas condenado, é extremamente excitante, e esse estilo de vida sob a nova aliança, há tanta coisa que eu gostaria de compartilhar convosco, mas a nossa conferência já está a fechar. Mas creia, nós teremos tempo excelente na nossa terceira conferência, porque eu gostaria de estender esta partilha sobre a nova aliança. Vai mudar muitas vidas. Mudou a minha vida, mudou a vida de muitos pastores e anciãos da igreja, mudou a igreja com uma tal liberdade. É maravilhoso como essa liberdade nos faz andar em obediência, desejando agradar a Deus a cada vez mais, sendo liberto das coisas que nos seguravam, cativavam ao pecado. É maravilhoso. Por isso é que há tantas pessoas que têm medo quando falamos sobre a liberdade da nova aliança. Eles ficam com medo, mas não há nada a temer. Deus é sábio o suficiente para nos ter dado liberdade, e essa liberdade vai nos fazer servir ao Senhor da maneira melhor, do modo melhor. Por isso é que é importante que nós entendamos a nova aliança. Nós vamos sentir falta de tantas bênçãos e da nossa herança. Nós temos que parar de batalhar. Se perceberes a revelação da nova aliança, serás livre e servirás ao Senhor, como a Bíblia diz em Romanos capítulo 7, em unidade do Espírito e não na caducidade da lei ou da letra. Deixa-me repetir, a fechar. Se perceberes a revelação da nova aliança, tu serás livre para servir ao Senhor em unidade do Espírito e não na caducidade da letra. Por isso é que te recordo aquilo que Paulo disse aos Coríntios. A letra mata, o Espírito dá vida. Amém? É isso que Paulo disse aos Coríntios. Ele diz também em Romanos. Nós andamos na unidade do Espírito e não na caducidade da letra. A letra mata, mas o Espírito vivifica. Não queres isso? Não queres ser livre? Não queres parar de ser oprimido com tantas leis e regulamentos? Mas ser livre. Portanto, nós teremos momentos maravilhosos lá adiante,
Mas por enquanto eu quero apenas encorajar-te a que vás ao nosso site, que é ctmi.org, e encontrarás muito encorajamento e escutarás várias mensagens sobre este assunto. Portanto, ao fechar esta conferência, eu oro para que Deus te edifique, encoraje e mostre o caminho, e que o Espírito Santo continue a falar contigo enquanto lês a palavra de Deus para ti mesmo e escuta as mensagens que temos no site, do website do CTMI, e seja abençoado. E não te esqueças que Jesus te ama e Ele quer o melhor para a tua vida. Isso é o que nós também queremos, o melhor para a tua vida. Porque há tantos pastores que estão a batalhar e, entretanto, no fim do caminho, muitos deles nem sequer sabem e estão desencorajados. Mas eu quero dizer que esta descoberta da nova aliança, a revelação, dá tanto gozo, tanto excitamento nos corações, nos nossos corações, porque é o único caminho para servirmos ao Senhor. Por isso, meus queridos pastores e líderes de igrejas, até a próxima conferência, seja abençoado, seja encorajado e continue a servir ao Senhor de uma maneira nova. Amém? Falamos tanto sobre as coisas que temos que abandonar e as coisas que devemos abraçar. E aqui está mais uma, como partilhamos nesta sessão. Vamos deixar as leis da antiga aliança e as leis e vamos entrar num novo relacionamento com Jesus Cristo debaixo da nova aliança. Quero te recordar novamente que nós temos um grande plano de ministrar a palavra de Deus contigo, onde teremos mais conferências no futuro. A próxima será no princípio de março de 2022. E alguns meses depois, teremos uma outra também e veremos como é que Deus nos vai conduzir. Mas eu tenho certeza de que se tu ouviste com atenção e abriste o teu coração para todas as mensagens durante todas estas sessões, tu serás equipado para que sejas capaz de servir ao Senhor de uma forma nova e tu vais desfrutar isso. Portanto, não te esqueças, havemos de nos encontrar novamente. Que Deus te abençoe, nós te amamos.